Boa noite, irmãos. Somos muito gratos a Deus porque é Ele que nos concede dia após dia, nos reunindo e tendo comunhão em torno da palavra do Senhor. Nosso desejo é que, mais uma vez, o Senhor nos ajude em meditarmos na palavra do Senhor, a sermos fiéis no falar e no ouvir, a sermos fiéis depositários da palavra do Senhor. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias na Epístola aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isto também ceifará. Versículo 8. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Amém. Vamos ter um momento de oração. Senhor, nós te louvamos pela alegria e pelo privilégio de nos reunirmos debaixo do nome do Senhor. Nos sentimos acolhidos pelo Senhor e por Tua palavra. Nos sentimos tocados pelo Teu Espírito Santo e cremos que é o Senhor, nosso Senhor, que tem guiado as nossas vidas como corpo, como igreja, e nós cremos que o Senhor continuará nos guiando, continuará nos tratando, continuará adornando a sua noiva, até o grande e esperado dia da volta do Senhor. Já nos alegramos desde então, Senhor, porque nós cremos nesse grande dia. E vivemos as nossas vidas para o Senhor. Vivemos hoje, desejamos o momento em que o céu se abrirá e o Senhor virá. E assim nós desejamos, Senhor. Assim nós vivemos. Encomendamos esse momento que nós temos diante da Tua presença, ó Deus. Pedimos que o Senhor venha conduzir a boca do que fala, os nossos corações, os nossos ouvidos, ó Deus, para estarmos atentos, todos nós, ao Teu falar, à Tua palavra, que o Teu Espírito ele possa transpassar-nos com a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade, a Tua palavra é a espada do Espírito, é a Tua palavra que define, que distingue os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas intenções. Venha nos ler nesta noite, Senhor, através da Tua palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, meu desejo é compartilhar com os irmãos sobre esses dois versículos que nós acabamos de ler, e eu gostaria de, mais uma vez, ler com os irmãos. O versículo 7 do capítulo 6 da Epístola aos Gálatas nos diz assim, capítulo 6, versículo 7 e versículo 8. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará vida eterna. Eu gostaria e quero chamar a atenção dos irmãos para o versículo 7, onde nós lemos, não erreis. Em algumas traduções, nós temos a palavra não vos enganeis. E quando nós começamos a analisar essa palavra no original,
Eu penso que a tradução mais adequada são as traduções que justamente falam isso. Não vos enganeis. Porque essa palavra nos traz a ideia daqueles que se enganam, mas também a ideia daqueles que se deixam enganar. Sempre quando lemos esses versículos, logo nós focamos os nossos olhos no versículo 8, que fala justamente sobre a semeadura, e se o Senhor nos permitir, nós falaremos sobre ele. Mas, antes, o que nos chama atenção é justamente desse termo, não vos enganeis. Quando nós pensamos e meditamos sobre o contexto em que esses versículos foram escritos, que é justamente o livro de Gálatas, a Epístola aos Gálatas, nós entendemos o momento que Paulo estava vivendo e as motivações que levaram ele, óbvio, movido pelo Espírito Santo, a escrever essa epístola. Naquela localidade havia muitas disputas relacionadas à palavra do Senhor. Porque depois que Paulo saiu daquela localidade e continuou as suas viagens, outros irmãos ou outros discípulos entraram na comunidade e começaram a discutir assuntos relacionados à lei. E de uma forma muito intelectual e polida, começaram a colocar e a trazer de volta conceitos relacionados à lei de Moisés. E isso gerou muitas confusões naquela localidade. Porque as pessoas que foram e discutiam sobre esses assuntos eram pessoas capacitadas na lei. Existiam os fariseus que estavam lá, existiam aqueles convertidos do judaísmo, mas que tentavam ressuscitar ou trazer de volta todos os conceitos que um dia eles haviam deixado para trás, relacionados à lei, às tradições, aos costumes. Eles tentavam trazer isso de volta. Mas também haviam aqueles que combatiam contra o ministério de Paulo duramente. Nós observamos isso nos primeiros 3 capítulos dessa epístola aos Gálatas, quando Paulo começa a fazer menção do ministério dele, do chamado dele, do apostolado dele. Porque havia naquela localidade aqueles que questionavam o chamado, a convocação de Paulo. E eles usavam das Escrituras para questionar isso. E os Gálatas e aqueles irmãos, eles estavam se deixando enganar. Então, é nesse contexto de batalhas intelectuais, eu vou dizer assim, que Paulo disse, não vos enganeis. E uma palavra que também nos diz, não se deixem enganar. Porque quando nós pensamos nesta palavra, analisando o contexto que eles viviam, porque Gálatas, essa epístola fala da graça. Aqui nós vemos a lei e a graça. Nós vemos justamente aqui a força que se empenhavam nas tradições e na cultura judaica de um lado, mas do outro lado aqueles que se sentiam atraídos pela graça e pelo amor de Deus, que foi manifesto em Cristo Jesus e que Paulo tão arduamente pregou naquela comunidade. Então eles estavam agora sendo atraídos e sendo enganados a retornarem para uma vida que antes mesmo eles não conseguiam viver. Mesmo aqueles que não participavam do judaísmo como judeus e que não conseguiam cumprir a lei, agora estavam se permitindo ou se deixando enganar para tentarem cumprir a lei. Então, esse era o contexto. Que Paulo disse, não vos enganeis. E quando nós pensamos nesse termo de
se enganar ou se deixar enganar, logo nós percebemos que existe o se enganar através da sua própria mentalidade. Às vezes, nós nos pegamos tentando nos confortar ou contornar os nossos pensamentos e as nossas emoções, acalentar nossa mente com outros pensamentos, a sufocar alguns pensamentos que, de certa forma, ou nos perturba ou nos constrange. Então, nós tentamos nos convencer, mas os Gálatas achavam bonito aquela tradição, as leis, ou a lei judaica, e se enganava e se deixava enganar. E Paulo duramente fez menção sobre isso. No versículo 3, ele diz aí: porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Percebe novamente o mesmo termo, a mesma ideia de se enganar? Percebe que Paulo traz novamente, e antes do versículo 7, ele fala novamente do deixar-se ou do se enganar. Paulo fala novamente sobre isso. Mas eu gostaria de avançar com os irmãos sobre esse assunto, pensando e meditando em 1 Coríntios. Abram comigo, por favor. Primeira Epístola aos Coríntios, no capítulo 3 e versículo 18. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio nesse mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Percebe que esse termo para Paulo é comum? Que ele citou esse termo do enganar-se mais de uma vez? Só que quando nós olhamos esse termo no contexto de 1 Coríntios, ou de Corinto, e nos lembramos que os irmãos de Corinto viviam num contexto de muitas influências exteriores relacionados ao comer, ao se vestir, relacionado à sensualidade, relacionado a cultos, tantas coisas exteriores, de maneira que até os comportamentos dentro da congregação e o manuseio, e o uso, e a função dos dons eram deturpados, porque eles usavam e faziam uso dos dons para satisfazer os seus próprios egos, apesar de serem de fato dons, e disputavam entre si. Mas o contexto de Corinto era um contexto que tratava diretamente e principalmente com o corpo, com a sedução do corpo. Então, nós temos o enganar-se a si mesmo através do corpo, o enganar-se a si mesmo através dos sentimentos do corpo ou das necessidades do corpo. É quando nós nos deixamos sermos envolvidos e até sermos guiados pelas necessidades do nosso corpo, sem lançarmos as nossas necessidades à luz da palavra de Deus. Então nós somos suscetíveis a nos enganarmos ou a sermos enganados pelas necessidades do nosso corpo, pelo comer, pelo ver, pelo ouvir, pelo sentir, pelo se alegrar, pelo prazer, pelos desejos. Nós podemos nos enganar e sermos enganados nisso. Então, no contexto dos Coríntios, nós temos essa situação externa que fazia pressão sobre a igreja. No contexto dos Gálatas, nós temos a situação da sabedoria ou do conhecimento da lei que era utilizado para convencer aqueles que já tinham sido convencidos pela graça de Deus a retornarem, a retrocederem nas práticas que antes eles deixaram.
Então, se de um lado nós temos esse auto-engano pela necessidade e pelas coisas do corpo, por outro lado, nós temos o auto-engano pela necessidade e pelas coisas da mente, pela intelectualidade e por aqueles que eram considerados como sábios, como doutores da lei, aqueles que chegaram lá e se diziam ser da parte dos apóstolos, de Pedro, de João, de Tiago, e que no nome, assumindo o nome de Pedro, de Tiago e de João, eles tentavam, pela lei, combater Paulo dentro do contexto aos Gálatas. Eu volto a dizer, por isso que duramente Paulo combateu essas falsas doutrinas que desviavam os irmãos da graça e levava eles para a prática, para a vida segundo a lei, e deixando a graça de lado. Então eu volto a dizer, se por um lado existe aqueles que se enganam e se deixam enganar pelas necessidades do corpo, também por outro lado existe aqueles que se enganam e se deixam enganar pela mente, pelas coisas que permeiam as nossas mentes. E nós temos que vigiarmos, nós temos que observarmos, nós temos que estarmos atentos, ouvindo a palavra do Senhor através de Paulo, tanto nos escritos dos Coríntios aos Coríntios, como em Gálatas. Não vos enganei-vos, não vos deixai-vos enganar. Não nos enganemos a nós mesmos. Nenhum contexto, não fique circulando em torno das suas necessidades, decidindo todas as coisas espirituais com base nas suas necessidades naturais. Em vez de as decisões vindo do alto e dominar a alma e o corpo, há aqueles que fazem as decisões a partir das necessidades do corpo dominarem a alma e quererem dominar decisões espirituais. Sendo que Paulo fala que aquilo que é espiritual, nós entendemos espiritualmente. Então eu voltando a Gálatas, no capítulo 6, e no versículo 7, ele diz: não erreis, não vos enganeis, Deus não se deixa zombar. É interessante, né? Quando ele fala, olha, não se engane e não se deixe enganar, porque de Deus não se zomba, de Deus não se escarnece, porque Deus não se engana. Você está se enganando não a Deus. Isso significa que há juízo sobre nós mesmos, nós nos enganando a nós mesmos. Quando nós avançamos entendendo esses enganos que nós mesmos permitimos e usamos deles contra nós mesmos, nós até entendemos que até o uso da palavra de Deus em contextos errados, se torna fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso é muito sério. Muitas vezes usamos a própria palavra de Deus para acalentar a nossa mente, para abastecer a nossa mente, sem um envolvimento espiritual, sem um envolvimento ou a percepção espiritual. Gastamos muito tempo em árduos estudos, sem gastarmos tempo numa vida de oração, numa vida de meditação, em considerar, em contemplar, tentando pelos nossos próprios esforços, com estudos, com materiais, rompermos o céu. Termos revelação daquilo que ainda não nos foi revelado. E nós sabemos que não é assim. É nesse contexto que nós transformamos a palavra de Deus para nós, fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. É onde que por nossos próprios esforços, sem a luz da revelação do Espírito Santo, sem um encargo ou mover espiritual do Senhor sobre a congregação, tentamos avançar sozinho com a nossa mente para as coisas carnais. Que o Senhor nos ajude sobre todas essas coisas.
Porque se pegarmos caminhos como esses, nós nos encontraremos debaixo dessa advertência, sobre o juízo dessa advertência. Não enganai-vos, não se engane e não se deixe enganar. No contexto dos Gálatas, eles se deixavam enganar e se enganavam também. A partir do momento que eles começaram a ouvir doutrinas estranhas, mas muito bem polidas e trabalhadas e argumentadas, de pessoas que aparentavam ser de bem, eles começaram a se deixar conquistar. E depois disso, eles começaram a usar desses conceitos e dessas ideias para eles se enganarem. E dentro disso, Paulo fala para que eles não poderiam cair da graça, não poderiam perder aquilo que já tinham recebido da parte de Deus. Não estou falando contra os estudos, não estou falando contra a dedicação em relação à palavra do Senhor, mas contra o desequilíbrio dos nossos procedimentos em vivermos em função de letras, sem gastarmos e nos desgastarmos diante da presença do Senhor em oração e contemplando a palavra de Deus e o próprio Deus assim como Ele é. Porque Ele nos chamou para contemplar, irmãos. Nós fomos chamados para recebermos em contemplação, em admiração, em temor a palavra do Senhor, não em disputas, não em encargos mentais, em forças mentais. Porque se de um lado eu posso usar do meu corpo para me enganar, mas do outro eu posso usar a minha mente, e por causa da minha mente eu entrar em laços terríveis. Então, que o Senhor nos ajude pelo Espírito Santo, através de uma vida de devoção, através de uma vida de oração, de contemplação, a andarmos e a trilharmos caminhos santos diante do Senhor. Que realmente nós não usemos da própria palavra de Deus para nos enganar ou nos deixemos enganar por tantos pensamentos que circulam no meio dos cristãos, ou no meio da cristandade, ou no meio daqueles que se dizem evangélicos, que realmente a percepção espiritual, ela venha nos trazer luz daquilo e sobre aquilo que nós temos recebido e sobre aquilo que nós temos ouvido. Porque quando nós falamos de lei e de obras, nós falamos de força humana. Mas quando nós falamos da graça de Deus, nós falamos daqueles que são conquistados pela graça, pelo amor, que foram e continuamente estão sendo atraídos por Deus e para Deus. E nesse caminho são movidos pelo amor. Amam a Deus através dos irmãos, que é a forma concreta e breve de amarmos a Deus. Amar a Deus através dos nossos irmãos. Porque se eu não amo o meu irmão que eu vejo, na linguagem de João, como que eu vou amar a Deus que eu não estou vendo? Então o Senhor nos deu uns aos outros para amar Ele através dos irmãos. Mas a sedução do conhecimento, da lei, da força da intelectualidade, nos conduz ao egoísmo, nos conduz à impaciência, nos conduz a nos separarmos, ao individualismo, a andarmos sozinhos, a não nos subordinarmos à revelação de Deus através da igreja, através dos irmãos, através de anciãos, através daqueles sobre os quais há o testemunho do Senhor. Porque se eu busco a lei e a força da mente, logo eu confio na minha capacidade e não confio na revelação do Senhor. Logo eu esqueço que foi Deus que abriu o céu e não foi eu ou fomos nós que rompemos o céu ou que abrimos ou que rasgamos o véu em direção a Deus. Foi Deus que veio até nós. Não fomos nós que, através dos nossos esforços, através da nossa intelectualidade, dos estudos de anos e de pessoas que romperam e encontraram Deus. Mas Deus
em algum momento Ele nos achou. E sabe o que é lindo? O Senhor te achou antes de você entender. Sabe o que é maravilhoso? O Senhor te encontrou antes de você compreender. E depois que o Senhor te encontrou, Ele te convenceu, Ele te atraiu, e ainda de maneira que, mesmo que você não entenda claramente aquilo que o Senhor tem falado, mas existe uma convicção que enche o seu coração sobre aquilo que você tem ouvido. Isso é um milagre, é a graça de Deus que é manifestada a nós. É o amor de Deus. Porque ainda que eu estou caminhando, avançando no conhecimento do Senhor, ainda que nós estamos avançando nesse meditar, no receber, no contemplar, há uma certeza, há uma convicção dos nossos corações. Nós sabemos que nós fomos tirados da lama do pecado, mas estamos sendo tratados, adornados, para um dia sentarmos à mesa com o Senhor, o Rei da Glória. Essa é uma convicção que enche o nosso coração. Então nós não podemos nos enganar, irmãos, nem através das necessidades dos nossos corpos, que é a infantilidade da vida cristã. Isso fala daqueles que andam em torno das suas razões, das suas necessidades, e também nós não podemos nos enganar através das nossas mentes, através dos nossos conhecimentos, mas sermos inteiramente dependentes da palavra, do Espírito do Senhor, do próprio Senhor. Não confiamos nas nossas capacidades, não confiamos na nossa mente, nós confiamos no Senhor. Lembra quando o Senhor Jesus, Ele comissionou e enviou os discípulos a pregarem? Ele deu uma palavra que foi um acalento, um conforto para eles. Ele deu a promessa que a palavra lhes viria à mente no momento de falar. Por que isso? Porque o Senhor conhece as nossas necessidades. Ele conhece os nossos corações. Então nós fazemos e é feito em nós um depósito da palavra de Deus, mas nós oramos e buscamos e contemplamos e reverenciamos, nos curvamos diante do Senhor, para que nos momentos certos, nos momentos corretos, o Espírito Santo use dessa palavra, que é a espada, que é o instrumento espiritual dele, para tratar conosco e para tratar com os demais que estão à nossa volta. Então, nesse momento, a palavra do Senhor que está depositada em você é bênção de Deus na sua vida, mas também pode ser bênção de Deus para aqueles que o Senhor te der, para aqueles que estão próximo a você. Por isso que a nossa confiança está no Senhor. Por isso que nós nos curvamos diante do Senhor. Não nos deixemos sermos atraídos pelas filosofias, pelos conhecimentos, mas sejamos atraídos pelo Senhor da palavra, pelo Deus que revela, pelo Deus que fala, pelo Deus que motiva, pelo Deus que trata, por aquele Deus que te salvou e continua, e de uma forma contínua se revela a você todos os dias. Isso é muito maravilhoso. Se contemplarmos isso, nós vamos ter o desejo de prosseguirmos nisso. Eu volto a dizer, a lei fala da força daqueles que por suas mentes tentam alcançar os céus. A graça fala daquele mover espiritual que foi emanado do próprio Cristo, que atraiu para Ele mesmo todos aqueles a quem Ele escolheu e chamou pelo nome. E esses que foram chamados, atraídos pela graça, pelo amor de Deus, agora sim, esses são instrumentalizados, são aparelhados, são instruídos, não pela força, mas pelo mover espiritual, pelo amor de Deus, pela graça de Deus, a se aprofundarem no conhecimento de Deus. Percebe? Não é a força que gera a graça, mas é a graça que gera o cuidado cristão. É o amor
que gera o zelo cristão. Porque se for a lei, nós vamos nos machucarmos. Mas quando é a graça, nós vamos nos amarmos em Cristo Jesus. Se é a lei, nós vamos nos destruirmos e desvalorizarmos a obra que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário. Mas se é a graça, nós vamos viver uma vida em constante contemplação de Deus e da sua obra que foi realizada na cruz e que nós vemos todos os dias na face e na vida dos irmãos, se cumprindo, se revelando e se desdobrando. E nós temos que adorar o Senhor por isso. Quando nós começamos a avançar sobre esse assunto do auto-engano, nós logo vemos o engano espiritualizado. O auto-engano espiritualizado. Porque no contexto dos Gálatas, haviam aqueles que usavam da lei e se posicionavam como espirituais e se apresentavam como espirituais para enganarem os outros com força humana, com conhecimento humano, desvalorizando a obra que Cristo fez na cruz do Calvário. Então, o engano, ele se camufla, ele se disfarça como que espiritual. Quando nós olhamos para o que aconteceu com Eva e com Adão, lá no jardim, o assunto lá era elevado. O assunto lá estava disfarçado de algo elevado e de algo correto. De maneira que a mente de Eva foi convencida, a mente de Adão foi seduzida. Logo, aquilo que parecia ser certo, e a palavra se transformou para eles em resultado da árvore do conhecimento do bem e do mal. Será que se eles tivessem se alimentado da árvore da vida, em algum momento eles poderiam se alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal? Será que no caminho, recebendo vida de Deus, nos alimentando da vida de Deus, usufruindo da vida de Deus, o Senhor também não nos agraceia, não nos revela, não nos mostra o conhecimento das coisas que Ele fez, das coisas que Ele está fazendo e daquilo que Ele vai fazer? É óbvio que sim. Então o caminho é pela vida. O caminho vem de Deus para nós. É Deus que abre os nossos olhos. É Deus que convence os nossos corações. É Deus que convence as nossas emoções. É por isso que nós temos que nos voltarmos para a palavra de Deus, mas orando, clamando e falando: Senhor, me mostra, me revela. Eu quero ver, mas eu quero ver através da obra do Senhor. Eu quero ver pela lente da cruz do Calvário. Eu quero ver pelas lentes da ressurreição do Senhor. Eu quero ver pela lente de Cristo, da pessoa de Cristo. Eu quero ver através do Senhor. Eu quero ver, Senhor. Eu quero perceber, Senhor. Porque se não for por esse caminho, nós vamos andarmos pelos nossos esforços, irmãos. Nesse texto, na parte B dele, Gálatas capítulo 6, versículo 7, quando aqui diz: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Aí Paulo diz: porque tudo o que o homem semear, isto também se fará. Aqui Paulo ele entra com um termo muito comum para nós. Ele fala de semear, ele fala de semeadura, ele fala de plantação. E dentro desse assunto nós temos várias informações. E quando nós pensamos na semeadura, logo nós pensamos de trabalho. Mas nós não podemos perder de vista
que esse é um trabalho por fé. É um trabalho que tem que ser resultado da fé. Porque, irmãos, olhando de uma forma natural, em meio a tanta capacidade humana e a aparatos tecnológicos, para o homem prever chuvas, condicionar solos, preparar solos e tantas coisas, ainda existe a interrogação sobre se vai nascer ou não, sobre se vai prosperar ou não. Tanto é que, meio a tantos aparatos tecnológicos, ainda se fazem seguros de plantações, né? Então, quando nós olhamos com uma ótica natural, logo nós pensamos, para plantar tem que ter fé. Para colocar uma sementinha daquela debaixo do solo, e apesar de cumprirmos leis naturais, temos que acreditar que daquela sementinha ela vai virar uma árvore, e não só isso, vai gerar frutos. Então, Paulo, ele fala do semear, ele fala do colher nesse texto. E quando nós pensamos nisso, pensamos na semeadura, logo nós percebemos o nosso envolvimento no serviço, mas com a fé que vem de Deus. Logo nós pensamos no nosso envolvimento em servir uns aos outros, mas crendo que quem avança sobre as nossas vidas é o próprio Senhor. Nesse assunto de enganar e se deixar enganar, eu gostaria de mencionar a parábola dos talentos. Todos nós nos lembramos daquele que enterrou o seu talento. A vida dele naquele momento foi um jogo, ele apostou. Existiam leis, mas ele jogou, ele apostou naquele momento. Ele recebeu um talento e apostou que enterrando, não trabalhando, ele poderia ao menos continuar com aquele talento. Mas a nossa vida não é um jogo. A nossa vida é um investimento daquilo que nós recebemos da parte de Deus. Nossa vida não é uma aposta. Nossa vida é um investimento porque nós recebemos de Deus vida eterna, nós recebemos do próprio Senhor talentos, nós recebemos do próprio Senhor habilidades para colocarmos aos pés desse próprio Deus. Aquele que tinha um talento e que enterrou o talento, ele apostou que aquele Senhor voltaria, teria dó, piedade dele, seria complacente com ele, não julgaria ele, seria conivente com ele, com a atitude dele. Então ele apostou. Mas o Senhor não nos chamou para apostar as nossas vidas. O Senhor não nos chamou para apostarmos os dons preciosos que Ele entregou nas nossas mãos, para que nesse curto período de tempo fazermos depósitos para a vida eterna. Isso não pode ser uma aposta e não pode ser um jogo destinado ao acaso, mas isso é uma lei espiritual. Isto é uma lei espiritual. Então, todo homem sobrevive à morte física. Todo homem ele sobrevive à morte física. E quando ele passa para o outro lado, vamos dizer assim, ou ele passa para o juízo eterno ou para o gozo eterno. Então não podemos apostar com aquilo que nós recebemos e que está sendo depositado em nós hoje. Não podemos condicionar o nosso tempo em torno dos nossos prazeres ou em torno da nossa capacidade, da nossa mente ou das nossas afinidades e desejos. Não podemos, irmãos. A nossa vida é uma vida que nós retornamos para o Senhor aquilo que nós recebemos do Senhor. Nós voltamos para o Senhor aquilo que Ele nos deu. E você volta ou retorna para o Senhor aquilo que Ele te deu através da própria igreja.
porque a habilidade do corpo, o dom dado ao corpo é para servir o corpo, para aperfeiçoar o corpo. A habilidade de uma mão é para servir o resto do corpo, não para si mesmo. Se o olho pode enxergar, é para que todo o corpo seja conduzido de acordo com essa visão. Se os pés podem pisar e podem conduzir, é para que todo o corpo se apoie sobre esses pés. Então, aquilo que o Senhor te deu, ou a capacidade que o Senhor te deu, não é para você, mas é para o corpo, é para a igreja. Aquilo que o Senhor depositou em você, e que Ele tem depositado em você, é para o corpo, é para a igreja. A partir do momento que você, de uma forma egoísta, se alimenta daquilo ou do dom que o Senhor te deu, não distribuindo, você está trabalhando contra o corpo de Cristo. E que isso seja muito claro para nós. Que o Senhor nos guie a amarmos uns aos outros. Que o Senhor nos conduza a servirmos Ele através dos outros. Que o Senhor nos conduza a buscarmos a presença dEle em comunidade, juntos. Que o Senhor abra os nossos olhos para entendermos que nós não somos portadores únicos da revelação de Deus, mas o corpo, sim, ele porta, ele recebe e ele comunica a revelação de Deus. Que o Senhor abra os nossos olhos, que nessa caminhada nós só conseguimos caminhar se for através de dois ou mais. Sem o meu irmão eu ficarei deitado no deserto. Sem o meu próximo, a quem eu posso servir, eu morrerei em mim mesmo. Que o Senhor abra os nossos olhos sobre essas coisas. Eu gostaria de abrir com os irmãos em Mateus capítulo 9, e aqui eu já quero concluir. Versículo 21. Versículo 21 e o versículo 22. Porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Esse é um texto muito conhecido, a mulher do fluxo de sangue. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para esse momento que ela dizia consigo mesmo. Dá para imaginar? Ela estava perseguindo o Senhor. Era uma mulher que deveria estar fora da multidão, porque, segundo a lei, ela tinha que estar fora da multidão. Ela era considerada como impura, então ela estava lutando contra as forças da lei naquele momento. Mas o que motivava ela era justamente a fé que ela tinha recebido por ouvir sobre Jesus. Isso movia ela. E no caminho ela dizia consigo mesmo: se eu tocar, se eu me aproximar, eu vou ser curado. Eu fico imaginando aquela mulher andando com a sua dificuldade de físico, porque imagino que ela era uma mulher que já estava de porte físico bem fragilizado, porque há muito tempo ela sangrava, e ela ali persistindo, movida pela fé, e dizia consigo mesmo, e reafirmava a sua fé, porque essa é uma afirmação da fé. Eu imagino você no seu quarto, meditando e orando e lendo a palavra do Senhor, lendo em voz alta e dizendo para si mesmo essa palavra, as verdades dessa palavra. Essa mulher, ela estava fazendo isso. Isso é totalmente o oposto daqueles que se enganam. Isso é totalmente o oposto daqueles que buscam argumentos para
o seu próprio prazer, para se convencer em torno do seu egoísmo intelectual de conhecimento e habilidades naturais, daquele que busca se convencer a partir das suas necessidades naturais imediatas e não compartilhar da sua vida com os outros, aqueles que se enganam e se deixam enganar, vivendo de uma forma isolada, se julgando mais espirituais do que os outros. Mas essa mulher não. Ela sabia da sua condição de corpo, da sua fragilidade, e dizia para si mesma: que o Senhor nos conduza a dizermos para nós mesmos a palavra do Senhor, a falarmos audivelmente para nós mesmos aquilo que temos recebido da parte do Senhor, a batalharmos contra os nossos sentimentos, contra a nossa mente, contra as nossas vontades, contra as nossas emoções, contra os nossos desejos, contra as necessidades do nosso corpo, que em muitos momentos nos conduz ao pecado, a batalharmos, movidos pela fé, alimentados pela palavra de Deus, com a certeza que estamos diante do Senhor, que podemos tocar no Senhor, que podemos sermos tocados pelo Senhor. Então essa mulher dizia a si mesma, no versículo 22, e Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, olha essa palavra, tem bom ânimo. Então no versículo anterior, ela estava falando para si mesma. Depois Jesus, ele falou do ânimo dela, do estado emocional dela. Era como que se Jesus, antes de liberar a palavra de cura, de salvação, tratasse direto com o estado emocional dela. O Senhor faz isso conosco, irmãos. Nós entendemos que somos falhos, que somos frágeis, que necessitamos ou nos fazemos necessitar de tantas coisas, que nos convencemos ou tentamos acalentar nossa consciência com tantas coisas, com tantas informações. Às vezes nós tentamos justificar os nossos erros, nos enganando a nós mesmos. Às vezes sobre verdades que por várias vezes nós ouvimos, mas insistimos em cair, em pecar, depois nós nos acalentamos e falamos para a nossa consciência: foi só mais um erro, não se preocupa não. E assim nós avançamos para a repetição desse mesmo erro, enganando-se a si mesmo, quando nós deveríamos, na verdade, falar para nós mesmos a palavra do Senhor, orar para nós mesmos, conversar conosco mesmo, com os nossos sentimentos, com os nossos desejos, sobre a palavra do Senhor. Porque, irmãos, existe uma batalha na mente que é até desigual. Nós vivemos dias com a mente cheia. Existe uma disputa pelos seus pensamentos. Existe uma disputa pela sua atenção. Existe uma disputa pelo seu suor, pelos seus desejos. E você é movido a fazer aquilo que você gosta, como eu já disse em outras oportunidades. Nós não medimos esforços e vencemos barreiras para fazer aquilo que nós gostamos e nos dedicamos a isso. Mas o nosso adversário tem trabalhado para conquistar nossa mente, para conquistar as nossas emoções, para conquistar os nossos pensamentos. E assim nós direcionamos os nossos desejos para aquilo que nós não deveríamos direcionar, enquanto nós deveríamos desejar acima de todas as coisas o próprio Senhor. Porque se uma vez você deseja o Senhor acima de todas as coisas, não vai ser a dificuldade do seu corpo, não vai ser o seu sono, não vai ser o seu cansaço, não vai ser as suas necessidades diretas ou indiretas,
Não vai ser nada nesse âmbito natural que vai te limitar em você prosseguir no conhecimento do Senhor, em experimentar do Senhor, em desfrutar do Senhor. Sabe por quê? Porque você deseja o Senhor, porque você ama o Senhor. Percebe? Percebe como que a forma que nós precisamos de administrarmos os nossos pensamentos, as nossas emoções e as nossas necessidades? Às vezes nós olhamos para algumas coisas que não precisávamos até naquele momento, nem sabíamos da existência daquela solução, daquele entretenimento, daquela novidade, mas nós vemos e logo nós nos convencemos que somos totalmente carentes dele e precisamos daquele objeto. E logo nós desempenhamos todos os nossos esforços, o nosso orçamento, em função daquele desejo. Mas que o Senhor nos ajude nesses detalhes, que o Senhor nos ajude e nos conduza pelo Espírito Santo, para que a palavra de Deus, de fato, seja, na sua vida e na minha vida, um instrumento do Espírito Santo, para trabalhar em nós, para nos conduzir, para dizermos a nós mesmos essas realidades espirituais. Nós abrimos a palavra de Deus para dizermos aos nossos irmãos, mas às vezes nós precisamos de dizermos a nós mesmos, de afirmarmos essas verdades a nós mesmos. Vamos orar. Ó Deus, o Senhor é um Deus de misericórdia. E muitas vezes nós nos permitimos sermos enganados. E muitas vezes nós usamos até de verdades espirituais com conotações diferentes ou baseados nas nossas emoções ou necessidades para nos convencermos daquilo que a palavra não fala, daquilo que o Senhor não falou. E assim nós vamos sendo conduzidos e conduzindo o nosso tempo e a nossa vida em torno de nós mesmos. E dessa forma nós não amamos o Senhor através dos nossos irmãos. E dessa forma nós não servimos a igreja. E dessa forma nós não avançamos no conhecimento de Cristo, mas nos esforçamos e colocamos tantos esforços com finalidade egoísta para sermos vistos, para construirmos a nossa própria obra, o nosso próprio serviço. Ó Deus, trabalha em nós, Senhor. Trabalha através de nós, Senhor. Abra os nossos olhos para percebermos o engano dos nossos corações, ó Deus. Para, assim como Paulo disse, para vigiarmos, para nos examinarmos à luz da Tua palavra, para vencermos as batalhas do campo da nossa mente, do nosso corpo, dos nossos desejos, à luz da Tua palavra. Mas nós queremos essa palavra movida e usada pelo Teu Espírito Santo, trabalhando em nós, Senhor. Nós queremos avançar, Senhor. Nós queremos prosseguir, Senhor. Nós não queremos ficar no meio do caminho com intelectualidades aguçadas, com vasta informação e com pouca vida do Senhor. Nós não queremos ficar no caminho cansados, afadigados, marcados e com pensamentos recorrentes de parar, de desistir, Senhor. Nós queremos avançar, Senhor. Nós queremos prosseguir, Senhor. Nós queremos Te amar através dos nossos irmãos, Senhor. Nós queremos funcionar nesse corpo grandioso que é o corpo de Cristo, servindo uns aos outros, amando o Senhor, ó Pai. Nós queremos poder falar para nós mesmos, ler a Tua palavra, antes olhando para a nossa
condição frágil e dizer que o Senhor é o Deus que pode nos salvar, que nos salvou, que está nos salvando e que um dia vai mudar o nosso corpo, vai transformar o nosso corpo, vai glorificar o nosso corpo para encontrarmos com o Senhor e viver uma vida de eternidade, de contemplação, de amor e gozo eterno com o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, nesse tempo que se chama hoje, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, nesse tempo que se chama agora, Senhor. Fala conosco, ó Deus, e com cada um de nós, ó Pai. Faz-nos alvo da Tua palavra mais uma vez hoje, Senhor. Ó Deus, nós oramos no nome de Jesus, no nome de Jesus.